Fala aí, ô fela, beleza? Esse é mais um vídeo da série Os Perrengues. É aquela história, né? Passeios pela natureza, trilhas, viagens. É tudo sempre lindo, maravilhoso, dá tudo certo, né? Nem sempre. E quando não dá, a gente tem que estar muito bem preparado para que uma dificuldade qualquer que apareça acabe não se transformando em uma tragédia. Mas antes de começar, não se esquece. Se inscreve aí, se é que você ainda não se inscreveu. Deixa o sininho ativado para você receber a notificação sempre que a gente criar um conteúdo novo. E não esquece de deixar o seu like se você realmente gostar do vídeo. Beleza? Vamos lá? Olô! Você nem existia na época desse perrengue, mas mesmo assim, solta o vídeo aí pra turma. Nessa série, eu sempre ressalto a necessidade de planejamento, preparação, toda vez que a gente vai fazer uma viagem, um passeio off-road, uma trilha, né? Para você se lembrar, dá uma olhadinha nesses flashes aí dos vídeos dos perrengues anteriores. Com esse vídeo, eu espero, entre outras coisas, ajudar você a refletir um pouquinho mais a respeito de planejamento, preparação e até mesmo de segurança pessoal quando você pensar em ir para um evento desse de passeio na natureza, trilha, seja lá o que for. Afinal de contas, o que a gente quer mesmo é ir, desfrutar do passeio e voltar em segurança. Às vezes as coisas dão muito errado e a gente precisa estar muito bem preparado para enfrentar essas situações de emergência, para evitar que elas se transformem em tragédia. E para isso, planejamento e preparação são fundamentais. Pois é, esse perrengue que eu vou te contar é um exemplo perfeito de como fazer tudo errado. Quer ver? Vamos lá, eu vou te dar o contexto. Janeiro de 1996, Rio de Janeiro, aquele calorzinho básico de 40 graus à sombra. Um sábado lindo, com aquele solzinho. O Gary tinha acabado de voltar do exterior no dia anterior. Tinha chegado na sexta-feira, às 5 horas da manhã, de um lugar em que a temperatura média estava ali por volta dos 5 graus negativos. Para matar a saudade de fazer uma trilhazinha, nós combinamos, no sábado, dar um pulo em Cacaria, que era um trajeto já bem conhecido por nós. Eu sabia como estavam as condições da trilha, até porque fazia pouco tempo que eu tinha ido lá. O plano era a gente sair bem cedo do Rio, fazer a trilha e voltar para casa ainda na hora do almoço. Vai vendo. Como aparentemente tudo ia ser tranquilo, o Lauro também resolveu ir com a gente, muito embora ele soubesse que tinha um compromisso no sábado, ali pelas 7 da noite. Eu, tranquilão, confiante nas condições da trilha, resolvi fazer o passeio, mesmo sabendo que eu já tinha me comprometido com a minha mulher de ser o fotógrafo da missa e da festa de aniversário de 80 anos da avó dela. Tá pensando que acabou? Tem mais. No nosso planejamento, éramos 3 pessoas e um carro. No carro, como nós estávamos muito confiantes de que íamos voltar numa hora boa, não levamos um pacote de biscoito, uma garrafinha de água. Pra quê? Vai ser rapidinho. Fomos. Mas não é que esse planejamento de jirico deu certo? Quando era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã, a gente já tinha chegado em Cacaria. Cacaria é uma cidadezinha que fica bem próxima ali da rodovia Presidente Dutra, saindo do Rio, bem no pé da Serra das Araras. A trilhazinha que vai para lá, para Cacaria, é sempre uma diversão, porque a gente sai da Dutra, pega uma estradinha de terra e logo depois a gente já entra na trilha, que inclui várias travessias do rio Cacaria. Em cada vez que a gente atravessa esse rio, tem sempre uns degraus altos, com pedras, tanto na entrada quanto na saída da margem do rio. Mas eu sabia das boas condições da trilha, como eu falei, porque fazia pouco tempo que eu tinha estado lá, e a subida da serrinha, que chega até a cidadezinha, estava bem tranquilo. Nos anos seguintes, essa trilha foi piorando muito. Vai dando uma olhada nessa sequência de fotos que
que eu vou te mostrar agora, porque como é uma serra muito íngreme, aquelas tempestades de verão que sempre acontecem no Rio de Janeiro foram cavando o caminho da serrinha, criando cada vez mais buracos, erosões bastante profundas, em que, a partir desse momento em que a trilha piorou muito, a diversão realmente era suplantar as erosões, aquela buraqueira desgraçada numa subida muito íngreme, as suspensões dos carros fazendo o X, gemendo, rodas levantando para todos os lados, seja na frente ou seja na traseira. Ou seja, era uma trilhazinha curta, mas sempre com muita diversão. E até mesmo por causa dessa piora na condição da trilha, de um determinado ano em diante, nós escolhemos passar a ir lá só na época seca mesmo. Porque com esse nível de erosões que passou a ter lá, a trilha passou a ficar perigosa no sentido de um carro dar uma escorregada, bater de lado, amassar uma carroceria. Então, por isso, a partir de uma determinada época, nós preferimos sempre ir na época da seca. Gostou das fotos? Realmente dá para ver que era uma diversão passar por lá nessas erosões, né? Mas nesse dia específico que nós fomos, como eu falei, eu tinha certeza que a trilha não ia estar tão difícil assim, porque eu tinha ido lá pouco tempo antes. E com isso, nós conseguimos chegar em Cacaria num horário bastante bom, 10h30, 11 horas da manhã. Bom, aí, como nós chegamos em Cacaria cedo, quando a gente vai para lá, a gente sempre para num bar que tem lá na entrada da cidade, e como todo mundo achava que realmente a gente chegou muito cedo, nós pensamos em talvez voltar para o Rio, não de volta pela Dutra, mas sim pela Rio Santos. Como você deve saber, a Dutra e a Rio Santos são mais ou menos paralelas no trajeto entre o Rio e São Paulo, e elas são separadas só por um rabicho da Serra do Mar. Cacaria fica exatamente em cima de um ponto alto desse rabicho da Serra do Mar, chegando no Rio de Janeiro. Mais próximo ao Rio de Janeiro vira a Baixada, mas ali é um ponto alto da serra. E nós pensamos então em voltar pela Rio Santos, porque tem uma estradinha de terra que liga Cacaria até a Rio Santos, e aí nós poderíamos voltar por Itaguaí e tal, fazer aquele outro caminho. Porém, durante a conversa, aquele diabinho aventureiro passou pelo ouvido lá dos meus amigos, o Lauro e o Gary. Não foi comigo, não. E eles começaram a pensar, mas será que não tem um outro caminho para a gente chegar ali na Baixada, que seja um pouco mais difícil, etc? O cara do bar e mais um outro sujeito que estava ao nosso lado devem ter escutado o diabinho aventureiro falar no ouvido deles e nos deram uma maravilhosa sugestão. Não, olha, realmente, eu ouvi um galo cantar, não sei onde, não sei quando, que passando por uma fazenda, descendo por ali, fazendo uma curva atrás da vaca, dá para chegar lá na Baixada. Fomos. Logo que nós começamos o trecho onde já não havia mais estrada, o Lauro começou a ficar preocupado. Isso ele nos disse depois. Porque ao sair da estrada, nós pegamos um campo razoavelmente largo que tinha muitos degraus. Esses degraus eram feitos de pedras grandes e que obrigava a gente a ir trafegando muito devagarzinho, em primeira reduzida, porque os degraus eram muito grandes e muito altos. E logo depois das pedras, esse campo, ele era formado assim, parecia até uma grama, mas na verdade era um capim braquiária que estava cortadinho, bem baixinho, mas estava assim muito molhado, muito pantanoso e cercado de bananeiras. Quem já passou por um lugar desse já pode ir imaginando como era a situação do piso. E a gente estava sentindo que o carro estava descendo, conseguindo progredir com dificuldade, mas porque era descida. Até que nós chegamos num ponto em que tinha uma pedra enorme do nosso lado esquerdo e um lugar bem estreito para o carro passar, e nesse ponto os dois resolveram sair do carro para me orientar, porque realmente era muito estreito. Do lado direito era bananeira, do lado esquerdo era pedra, assim, maior do que o carro, mas meio escondida também nas bananeiras, e eles me orientando, eu fui descendo devagarinho, até que para tudo! O carro deu uma inclinada braba pro lado direito, mas conseguiu ainda ficar equilibrado, e bom, para tudo
vamos ver como é que está. O que aconteceu era exatamente que a passagem era muito estreita e tinha um buraco enorme do lado direito que fez o carro adernar demais. E aí, o que a gente faz? Como é que tá? A gente já estava realmente preocupado porque o progresso tinha sido lento até aquele horário e a gente não sabia ou não tinha a menor ideia de onde a gente estava em relação ao objetivo que era chegar na Baixada para pegar outra estradinha de terra que ligava até a Rio Santos. Muito bem, naquele momento nós resolvemos deixar o carro ali parado, já que ele estava equilibrado, e resolvemos dar uma caminhada mais para baixo para ver para onde que a gente tinha que ir efetivamente, seguindo aquelas maravilhosas instruções e orientações que o pessoal lá do bar deu pra gente. Depois de uns 25 minutos de caminhada, a gente teve a certeza que não ia chegar em lugar nenhum, porque nós chegamos na beira de um precipício, sei lá, de uns 200 metros de altura, que era assim, meio de repente acabava tudo e não tinha nem caminho a pé para prosseguir. Ali a gente teve a certeza de que aqueles malvados do bar nos convenceram a ir para um caminho que não chegava a lugar nenhum e, bom, temos que voltar. Voltamos para o carro. O que acontece é o seguinte, na situação que o carro estava, não tinha como dar ré, a gente tinha que acabar de passar por aquele lugar ali, que era estreitinho, curtinho, para que a gente pudesse fazer a manobra para botar o carro de frente de volta. Só que estava muito perigoso. O carro estava muito inclinado, o buraco era muito fundo. Qual foi a solução? O que a gente fez? Nós abrimos as janelas do carro, passamos uma cinta por dentro do carro, laçando o teto do carro, e essa cinta foi presa numa outra cinta que ficou presa em volta da pedra. Então, eu fui descendo devagarinho, centímetro por centímetro. Um estava na frente me orientando, do lado de baixo, e o outro vigiando a cinta na pedra para a cinta não escorregar, né? As pedras ali do caminho eram muito lisas, e eu fui descendo devagarinho, até que o comprimento todo do carro passou daquele lugar estreito, a gente pôde tirar a cinta do teto, e lá embaixo eu dei um jeito de manobrar para voltar. Estava muito perigoso de passar ali. E para voltar, o que a gente resolveu fazer? Como tinha muitas pedras no local, nós resolvemos fazer uma plataforma, então, desse lado direito da descida, para que o carro, ao passar, tivesse um pouquinho mais de largura e que as rodas agora, subindo do lado esquerdo do carro, né, subindo, que elas tivessem um apoio razoável para não ter o perigo do carro adernar. Só aí foi mais ou menos 1h30, 1h40 de carrega a pedra, empilha a pedra, bota a pedra. Dá uma olhada nessa foto em que o Gary está em pé no buraco aonde nós começamos a empilhar as pedras, para você ter uma noção da profundidade que estava o buraco e a quantidade de pedras que nós tivemos que colocar ali. Fizemos a base, consegui passar com o carro lentamente, porém não foi com o motor ligado. Por quê? Uma Toyota já vibra, né? Já trepida pra caramba. E a gente ficou com medo de, numa deslizada do pneu, deslocasse alguma das pedras daquela base que a gente fez ali e botasse tudo a perder. Estendemos o guincho até o raio que o parta, porque era mais bananeira do que qualquer coisa. Para achar um arbusto estava sempre muito longe. E aí eu encaixei o carro no lugar, com o guincho colocado lá, a gente foi puxando o carro no guincho lentamente para que ele passasse daquele lugar estreito sem causar nenhuma soltura das pedras que estavam naquela base ali. Beleza, uma operação demorada, complicada, todo mundo preocupado, mas a gente passou. E dali para cima, para voltar, foi a mesma história, porque o progresso era extremamente lento, o campo estava excessivamente enlameado, muito inclinado, o carro não subia de jeito nenhum, as rodas deslizando e o carro não subia. Então a gente tinha que encontrar um lugar de apoio para colocar o cabo do guincho, e aí com o carro girando as rodas e ajudando com o guincho enrolando, a gente rodava, subia mais 10, 15 metros, tirava o cabo de novo, encontrava outro lugar mais para cima para amarrar o cabo do guincho, e nisso foram pelo menos mais umas 2 horas e meia para a gente conseguir subir naquele campo. E nesse anda e para, estica o cabo do guincho, puxa o carro no guincho, as horas estão passando. Nessa altura, os três nós já estávamos completamente preocupados com a chance de não chegarmos na hora prometida, e o calor. O esforço que a gente fazia, subindo e descendo, naquele calor desgraçado. Lembra, nós não tínhamos um biscoito, bolacha, nós não tínhamos
uma garrafinha de água dentro do carro. Até que chegou uma quase salvação, que apareceu por lá um peão que foi nos ajudar a encontrar os arbustos para enrolar o cabo do guincho ou uma cinta atrás das bananeiras, né? Porque praticamente só tinha bananeira. E num determinado momento, ele vendo que estava todo mundo suando, todo mundo sujo, cansado, ele perguntou: mas vocês não querem uma água? Querer a gente quer, né? Porque eu tenho aqui no Embornal. Ele tirou uma garrafa PET transparente, que a única coisa que eu me lembro é que o que estava dentro da garrafa PET com certeza estava em estado líquido. O que era que tinha ali dentro eu não consegui identificar, porque era uma maçaroca assim, meio translúcida, que não dava para ver. Eu sei que tinha um monte de coisa boiando, né, dentro daquela coisa em estado líquido dentro daquela garrafa. Para não fazer uma desfeita, né, com uma oferta tão legal que o cara fez: não, toma da minha água aqui que eu tirei daquele cordinho ali, a gente já está acostumado, pode beber que não tem problema não. Não, beleza, mas vamos continuar aqui para adiantar um pouquinho mais o serviço, depois a gente bebe a água. Foi a desculpa que a gente conseguiu dar para não ter que se arriscar com aquela substância em estado líquido que estava dentro daquela garrafa. E com isso, se esforça, caminha lá para cima, enrola o cabo, puxa o carro no cabo. E o Lauro é que estava sempre indo para lá, até que o cara foi embora. A gente falou para ele: muito obrigado, mas eu acho que daqui para frente você pode seguir, porque a gente já está com a situação controlada, a gente vai conseguir chegar lá em cima. A gente já sabe aonde a gente tem que ir, porque a gente veio de lá. O cara, nós agradecemos muito, ele foi cuidar da vida dele e nós continuamos. E nesse vai e vem, quem ia e voltava, na verdade, era o Lauro. Eu estava dirigindo o carro, o Guedes já estava mais do que morto. Imagina, chegou no dia anterior às 5 horas da manhã de menos 5 graus e passar aquele dia inteiro de cama, aquele calor desgraçado. Aquela hora da tarde já estava mais do que morto. E o Lauro vai e volta, e bota o cabo, tira o cabo e puxa o carro. Teve uma hora que o Lauro veio, pegou o cabo da onde estava colocado e novamente foi caminhando mais para cima para levar o cabo. De repente, o Lauro para. Do jeito que ele vinha caminhando, ele para, abaixa a cabeça, ele está de costas para a gente. E ficou lá parado. Eu não estou entendendo, o Guilherme não está entendendo, tirei a cabeça para fora do carro. Ô Lauro! Lauro! E o Lauro lá, estático. Eu falei: aconteceu alguma coisa. Saí do carro, fui lá. Quando eu cheguei, tá o Lauro com o cabo na mão, assim, estático, como se tivesse apagado, de olho aberto. Eu virei para ele: Lauro, o que foi, Lauro? E ele me respondeu exatamente assim. Eu vim pelo lado esquerdo dele: eu não tô aguentando mais. Cara, eu não sei se ele teve um espasmo, se ele teve uma contratura geral. Eu sei que ele ficou paralisado e não conseguia se movimentar mais. Bom, a partir desse momento aí não teve jeito, né? Nós levamos ele para o carro para ele descansar um pouco. E aí eu e o Gary fomos nos revezando, mesmo eu tendo que sair da posição lá de motorista para ir levar o cabo, e mais algumas guinchadas a gente conseguiu finalmente chegar num ponto lá em cima. Quando nós chegamos nesse ponto lá em cima, o Gary não vai gostar não, mas eu vou mostrar uma foto do estado em que ele chegou lá em cima. Nessa hora a gente já estava recolhendo as ferramentas, enrolando o cabo do guincho de qualquer jeito no para-choque para ir embora, e isso já era mais ou menos 6h30, 7 horas da noite. Ainda estava claro, porque no verão, a essa hora, ainda é claro. E dali, claro, passamos de volta em Cacaria para conseguir beber alguma coisa lá no bar. Falamos pro cara que: olha, muito obrigado, as instruções que vocês deram pra gente, uma porcaria, não chega em lugar nenhum. E eu me sentindo a verdadeira besta, né, de ter acreditado naquelas instruções do cara. Bebemos alguma coisa, comemos alguma coisa, e dali foram pelo menos mais 3 horas e pouco para descer a trilha de volta, pegar a Dutra de volta para casa. Resumo: cheguei em casa 10h30 da noite, depois de deixar os dois também no lugar em que eles deixaram seus carros. Lembra que o Lauro tinha um casamento às 7 da noite. Não sei até hoje, nem quero saber o que deu. Nessa época, amigo, não tinha celular. Bom, eu falei: a essa hora a missa já acabou, devem estar todos na casa da avó, porque a festinha ia ser lá. Liguei. Corajoso, hein? Me atende uma tia que, quando reconhece, pulos de alegria ao telefone,
de conseguir falar comigo, e ela chama a Rosa. Vem a Rosa, alegre, satisfeita, me elogiou muito, muito contente, me mandou para o céu várias vezes. E, bom, depois do telefonema, aí eu pensei, perdido de 1, perdido de 10, né? Resolvi ir para a festa sujo mesmo, do jeito que eu estava. Porque, pelo menos, eu ia conseguir mostrar que eu não consegui chegar por uma razão absolutamente justificada, né? Afinal de contas, foi algo completamente inesperado. Cheguei lá, fui muito bem recebido, né? A avó me deu uns beijinhos legais, vó é sempre vó, né? Aqueles esporros bem alegrinhos, né? Mas tomei minha cerveja e tal. Eu só não entendo muito bem por que todo mundo me olhava assim, com um olhar tão contente. E toda vez que eu tentava tirar uma foto, porque aí eu levei a câmera, né? Toda vez que eu tentava tirar uma foto de alguém, o pessoal, não sei por que, uma coincidência, via alguma coisa do outro lado e virava para o outro lado, né? Mas foi isso que aconteceu como resultado desse planejamento absolutamente perfeito para fazer essa trilhazinha. Como você pode ver, todo mundo tem um passado, né? É isso, fera. Gostou da história? Gostou da trilha? Se gostou, não esquece de deixar o teu like aí e até o próximo vídeo. Um abraço.